Nós cremos no poder que em Ti há, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor alcance a vida de cada um deles, restaurando, Senhor, a sua saúde, restaurando, Senhor, as famílias. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo entre com providência. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe a forma como cada um adentrou este lugar. Mas nós cremos que no Teu poder, Senhor, todos nós podemos sair deste lugar transformados, curados, Senhor. A Tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos agora habita em nós, habita na Tua igreja. Então nós profetizamos, Senhor, sobre a vida da Liz, sobre a vida da Shirley, sobre a vida do Eduardo, Senhor, da Paula, a Tua restauração e a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do Will, que será o canal a qual, Senhor, o Senhor usará para abençoar a Tua igreja. Que o Senhor fale conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que nós sejamos tratados, restaurados, para viver os Teus desígnios e os Teus propósitos, Senhor, neste mundo. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu prefiro isso, sem microfone. É triste por irmão do som lá, né? Mas, amém, irmãos? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está todo mundo aí? Amém. Bom, vou convidar vocês a abrir em Josué, capítulo 1. Bem? Quem que é visitante nosso aqui nessa noite? Bem, os irmãos já é crente já, né? Glória a Deus. Então, maravilha. Eu estava falando com o irmão Gustavo ali, o seguinte: rapaz, Deus tem um negócio. Toda vez que eu vou ministrar, parece que o Senhor pega e fala: rapaz, acho que eu vou dar um trabalho para você. Vai lá e abarrota a casa, graças a Deus. Aleluia. Todo mundo está em Josué 1? Amém. Hoje, irmãos, a palavra é uma palavra bem conhecida, Josué capítulo 1, onde o Senhor fala a respeito do encorajamento de Josué. Amém? Amém. Só que eu vou fazer uma alusão e a gente vai passar meio que por um outro texto e depois a gente volta aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Amém. Josué capítulo 1 diz assim, a minha versão da King James, às vezes a sua pode estar alterada. Ó, fala assim, ó: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, ou Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei. Amém. Tão somente ser firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que detenha sucesso em todas as suas realizações, ou seja, em tudo que você fizer. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conforme com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás o êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Agora lá embaixo, no versículo 16. Diante disto, todos responderam em voz alta: tudo o que nos ordenastes, nós o faremos. E para onde quer que nos enviaste, iremos.
Assim como em todo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for te mandares. Perdão, peraí. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que te fores que mandares, seja morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém? Amém. Os irmãos repararam que nesse texto, pequeno texto que eu li, foi repetido várias vezes uma palavra e ao tempo todo ela se repete para Moisés, falando, olha, seja... para Josué, perdão. Para Josué, dizendo, seja forte e Corajoso. Mas por que o Senhor, ao todo tempo, ficava falando para Josué, falando, olha filho, seja forte e corajoso? Vamos voltar um pouquinho lá para trás. Quando a gente começa, irmãos, a começar a ver a história sobre Israel, quando ele está lá 400 anos cativo no Egito, esse povo, eles passavam o quê? O tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro sendo escravos, o tempo todo recebendo ordens, o tempo inteiro falando, olha, eu não tenho liberdade. Esse povo, o tempo todo, durante 430 anos, não foi 430 anos eles ficaram o quê? Sendo oprimidos. Ou seja, eu quero sair, eu não posso sair. Eu só posso sair quando o faraó disser que eu posso sair. Eu quero beber, eu não posso beber. Eu só posso beber quando o faraó permite que eu beba. Eu quero comer, eu não posso comer. Eu só posso comer quando o faraó diz que eu posso comer. Esse povo passou assim 430 anos. E saiu geração e nova geração. E passou geração e geração, geração e geração. Porém, chegou um tempo que a palavra do Senhor se cumpriu. Amém? Amém. O que foi a palavra do Senhor? O Senhor falou que o Senhor levantaria um libertador. E ele levantou. Levantou quem? Moisés. Não foi? Aí a gente sabe toda a história de Moisés, como foi o nascimento dele, foi o parte que não poderia, a mãe dele teve que manter ele escondido. Depois a irmã dele, Miriam, foi lá, colocou ele no cesto, ele desceu no rio, aí a filha de Faraó pegou, trouxe, e assim passou. Ele, ali, quando ele cresceu, ali no Egito, ele aprendeu o que com os egípcios? A arte da guerra, ele aprendeu sobre geografia, ele aprendeu sobre história, ele teve todo o conhecimento que nenhum outro hebreu teve naquela época. Ou seja, Moisés, ele foi unido e teve experiências e ferramentas que Deus entregou apenas na mão dele, porque ele era a única pessoa que podia fazer aquilo que Deus tinha separado para ele fazer. Aleluia. Às vezes, outra pessoa poderia até fazer, mas Deus escolheu Moisés. Por ele ter escolhido Moisés, ele entregou todas as ferramentas que ele tinha, todas as ferramentas que ele precisava para Moisés realizar aquela ação que o Senhor queria, que era libertar o povo de Israel. Porém, Moisés, igual a todos nós, o que a gente faz quando a gente tem um propósito da vida do Senhor? Às vezes a gente não descobre, a gente não sabe, a gente não está sabendo. A gente tem um manualzinho falando, Deus não dá um manualzinho para a gente falar, olha filho, é isso que você vai fazer. Hoje, pela misericórdia, nós temos um manual, amém? Que é a Bíblia. Aleluia. Essa bússola. Mas naquela época não tinha. Moisés não tinha bússola. Mas mesmo assim ele aprendeu. Depois, com um período passado, uns tempos, ele já estava apto, ele já virou como se fosse o príncipe dos egípcios. Lá e ele fazia todas as coisas. Ou seja, ele tinha capacidade e conhecimento para poder fazer tudo. Todas as coisas que um reino envolve. Tudo ele sabia. Todas as coisas que precisava do reino, ele sabia aplicar, ele sabia fazer. Porém, chegou um tempo que ele foi buscar as suas origens. Porque ele falou, opa, eu estou aqui, mas eu não estou me sentindo bem aqui. Eu estou neste ambiente, mas parece que eu não faço parte disso. É o próprio Deus, com o Espírito Santo incomodando ele, falando, olha, eu te coloquei aí, mas você não é daí. Olha filho, eu te coloquei aí para você aprender, para você pegar ferramenta, para você pegar aprendizado, para você poder crescer, desenvolver, porque na onde o povo estava, que é em cativo, eu não poderia te dar essas ferramentas, mas eu te coloquei nesse ambiente onde você está para você aprender essa ferramenta, amém? Aleluia. Só que você não é daí, tá? Você não é daí. Irmãos, para a gente ilustrar, o que é o Egito? O mundo. O que é Israel? A igreja. O reino de Deus. Porém, naquele período, Moisés não podia nascer junto com o reino. Ele foi necessário passar pelo mundo. Amém? Para quê? Adquirir experiência, irmão. Você não está nessa terra aqui à toa. Você está aqui para adquirir experiência. Will, que experiência é essa? A experiência que você precisa para você chegar no reino. Glória a Deus. Porque é muito fácil eu e você falar que a gente vivemos de reino.
ou que nós conhecemos a Deus, ou que nós conhecemos a Cristo. Mas dificilmente é a gente passar pelos processos que precisa para a gente chegar até Ele. E Moisés teve que passar por isso. Ele teve que aprender esse passo a passo. E ele não tinha manual, igual a gente tem hoje na Bíblia. Mas a gente abre quando? Só de domingo, né? Não. Não? Não. Eita glória, tá vendo? Como Deus já começou a operar, irmãos? Amém. Já não abre mais de Glória a domingo. Deus. Já virou sábado também. Não. Sexta, quinta, Sim. quarta, terça e segunda. Amém. Amém. Fechou a Glória a semana Deus. toda. Olha que glória. Lá quando a gente... Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fazer alusão, né? Quando lá o Senhor está falando com Josué, está falando o quê? Ó, medita nessa lei de dia e De noite. o que Deus estava falando para ele? Dando uma Instrução. Então, e Josué fez o quê? Obedeceu. Aleluia. Quantas das vezes o Senhor nos dá uma instrução e a gente não obedece? É código pesado. Muitas vezes eu fui assim. Às vezes até hoje, às vezes ainda acontece. Porque nós não somos perfeitos. Eu estou aqui na frente como sou perfeito, eu não sou igual a você. Eu me iro, eu fico com raiva. Tá? Às vezes eu me controlo a maior parte do tempo, mas tem aqui dentro. Às vezes eu me controlo, às vezes não. Mas a ira está aqui dentro. A raiva está tudo aqui dentro. Mas o que difere a pessoa que consegue controlar e a pessoa que não consegue? A que tem um domínio pelo Espírito. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Amém. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente fica próximo dele, mais a gente consegue dominar isso. Porque não somos nós que fazemos, é o Espírito que dá. É uma ferramenta que Deus dá. Está começando a entender, irmão? O que Deus está querendo falar com você nessa noite? Sim. Sobre as ferramentas que Ele está colocando na tua mão e você não está utilizando. Quantas ferramentas que Deus tem colocado na tua mão e você não está utilizando? Você deixa ela guardada lá na sua gavetinha. Mas o Senhor tem uma promessa para você. Tem algo novo para você. E hoje é um culto de felicidade, de alegria, irmãos. Hoje é o último culto que a gente vai se passar nessa casa. Nós vamos para uma nova casa. Nós vamos para um novo ambiente, para um novo Aleluia. lugar. Glória a Deus. Mas nós não podemos chegar lá da mesma maneira que nós estamos aqui. É verdade. Nós temos que chegar lá com o quê? Com uma mentalidade diferente, transformada. Aleluia. Porque senão não teria motivo do Senhor tirar-nos daqui e colocar para lá. Você sabe por que o Senhor tirou Israel lá do Egito e colocou ele na terra prometida? Você sabe por quê? Porque no Egito era apenas um passo. É apenas um processo que ele precisava passar. Mas onde Deus te quer é o quê? Na terra prometida. Aleluia. Você está nesta terra, é só um processo. O Senhor te quer no reino. Aleluia. O Senhor não te quer aqui. Ele não quer você parado aqui. Foi ministrado aqui nessa noite sobre o amor ao dinheiro. Irmãos, eu sou meio coisa para falar, porque eu gosto de dinheiro mesmo. Sinto muito quem não gosta. Eu gosto de dinheiro. E eu trabalho e me esforço o tempo todo. Só que é o seguinte, eu não posso deixar, que nem foi ministrado nessa noite, que o amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? É quando eu começo a ter sentimento por ele. Dinheiro é ferramenta, não é fim. Quando eu quero fazer uma viagem, eu preciso do dinheiro, é uma troca, uma barganha, né? Para me alcançar. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu dou dinheiro e compro a peça de roupa. Ou seja, é uma ferramenta o dinheiro. Mas a partir do momento que eu transformo aquela que é uma ferramenta e tenho sentimentos por aquilo, eu já tenho o quê? Eu tenho aquele apego. E quando eu tenho apego, o que o Senhor faz? Tira de mim. Reflita. Hoje, aonde está o teu apego emocional? Está no seu dinheiro, está nas suas roupas, está no seu sapato, está no seu cabelo que você não pode deixar de fazer, está na sua unha que você não pode parar de pintar, está na sua academia que você não pode parar, você tem que tomar seu suplemento, você tem que comer seu frango. Fala isso por mim, que eu faço. Né? Para isso não parecer, né? Apesar de não parecer, eu treino, né? Eu gosto. Né? Apesar de não parecer, eu gosto. Você está entendendo? São coisas do dia a dia. São coisas do dia a dia. Mas aonde a gente está colocando nossa intenção, no nosso coração, no nosso sentimento? Porque onde a gente coloca isso, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba levantando um altar. É verdade. Quando a gente Senhor. coloca o altar nesses lugares, ele coloca no lugar de Deus. Aí sempre tem duas saídas. Ou Deus, pela tua misericórdia, vai lá e quebra o altar e tira isso de você, ou então Deus pega e se afasta da sua vida.
E na verdade nunca é Deus que se afasta de nós. Somos nós que se afastamos dele. Porque até no jardim do Éden, quando Adão foi lá e comeu o fruto, no mesmo dia o Senhor à tarde foi conversar com ele. Porém Adão se escondeu do Senhor. Então não foi Deus que correu dele. Foi Adão que falou: Senhor, não me vê. Porque eu sei o que eu estou fazendo é errado perante o Senhor. Eu sei que o Senhor me deu uma ordem: não coma do fruto. E eu comi. O Senhor me deu uma ordem, uma única ordem. Olha, filho, você pode comer de todas as coisas desse fruto. De tudo desse Éden, que você pode comer todas. Menos um. E eu fui lá e fiz justamente o que o Senhor não quis. Mas tinha todas. Mas eu quis justamente porque o Senhor disse que não era para comer. Ou seja, o Senhor mais uma vez nos dá uma ferramenta. Que ferramenta é essa? O discernimento. Por quê? Se eu tenho um jardim inteiro e eu só não posso comer um fruto, se eu tenho discernimento, conhecimento, eu faço o quê? Opa, então nessa árvore aqui eu não vou comer. Por quê? Porque foi a única ordenança que o Senhor me deu, para mim não comer desse fruto. Aí o Senhor nos dá mais essa ferramenta, que é o quê? O discernimento. Agora a gente volta lá para Moisés. Moisés aprendeu com o Egito, não aprendeu, irmãos? Assim como nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Nessa terra nós estamos aqui apenas de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Mas essas ferramentas, esse aprendizado que nós estamos tendo aqui nesta noite, nessa casa, nesse ambiente, ou seja, são ferramentas que nós temos, que Deus, o Senhor nos une, para a gente enfrentar e passar por todas as situações que nós precisamos passar nessa vida. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar com a gente nessa noite, irmãos? Amém. Então, ó, agora eu falei para vocês a introdução. Amém? Amém. Agora vamos pregar. Glória a Deus. Amém? A introdução era essa. Para você poder entender o que Deus está querendo falar com você nessa noite. O Senhor não te trouxe aqui para pegar, para te apredeijar. Ele não te trouxe aqui para te bater. Ele não trouxe aqui para te espancar. Ele te trouxe aqui apenas nessa noite para você abrir os seus olhos. Aleluias. Sobre aquilo que Ele está te entregando e você não está dando o devido valor que você tem que dar. Então Ele está te dando mais uma oportunidade. Falando: olha, filho, isso que você está passando é apenas uma ferramenta. Eu estou apenas lapidando. Para alguns, você está ganhando sua ferramenta agora. Para outros, o Senhor está usando essa situação para lapidar sua ferramenta. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Que é a terra prometida, que é o reino. Amém? Vamos voltar lá para o texto, irmãos. Lá. Logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, é morto. Agora, levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Ou seja, agora o Senhor deu uma nova ordenança para Josué. Falou: olha, filho, vocês pegaram, quando a gente lê Deuteronômio 24, lá ele vai dizer 24, 24, não lembro, perdão. Ele vai dizer lá o seguinte, que Moisés ele morreu, mas ninguém encontrou o corpo, e Israel ficou sofrendo por 30 dias. Sim. Eles choraram, eles passaram luto, falaram: ah, Moisés, 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 ah, Moisés, Moisés, volta, Moisés, 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 chorou. Porém agora o Senhor levantou Josué, ou seja, a missão de Moisés já foi feita, amém? Amém. Agora entrou a vez de Josué entrar e fazer a sua parte. Quantos Josué tem aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Glória. Hoje o Senhor está levantando Josué aqui. Amém. Agora Moisés ele morreu, então passou 30 dias que o povo sofreu. Falou: olha, eu precisava de Moisés. Só que a primeira ordem que Deus fala para Josué é o quê? Levanta. Porque o Senhor não fala com ninguém sentado. Você tem que estar trabalhando. Quando o Senhor falou com Gideão, ele falou o quê? Gideão estava malhando trigo com H, onde não era. Mas o Senhor foi lá e falou com ele, trabalhando. Quando Jesus ele foi chamar os discípulos, todos os discípulos que ele chamava, os discípulos estavam o quê? Trabalhando. Não tinha ninguém parado. Porque o Senhor não precisa de mais uma pessoa para ficar improdutiva. O Senhor precisa de você, que você produza. Glória a Deus. Que você cresça, que você transborde nas vidas das pessoas. Às vezes a gente busca bastante a prosperidade. A prosperidade de Deus é o quê? A gente poder crescer.
E o Senhor é o mais interessado no teu crescimento, na tua prosperidade. Por isso Ele te trouxe nessa noite. Amém. Para fazer o quê? Para te dar essa palavra de encorajamento. Para você poder se levantar. Porque agora nós vamos viver um novo tempo. Uma nova vida de Deus para nós. E tudo aquilo, quando que a gente recebe algo novo, a gente enfrenta o quê? Desafios. A gente enfrenta o quê? Dificuldades. A gente vai passar por tempos intermédios. Aqui é um ambiente onde a gente já está acostumado, onde é fácil. Só que agora nós vamos para um novo ambiente, para um novo lugar, para um novo local, onde Deus vai nos fazer passar por novas experiências. Ele vai pegar, nos ensinar novas coisas. Aleluias. Mas para nós podermos chegar nesse novo ambiente, nesse novo lugar, nós precisamos estar o quê? Obedientes a Deus. Amém. Porque Josué, ele foi requerido isso dele. Foi requerido de Josué a obediência. Ah, mas tá bom, você leu Josué primeiro, mas de onde que foi requerido de Josué, a história de Josué que ele teve a obediência? Foi requerido lá no início. Quando a gente lá vai ler no comecinho lá, Deuteronômio, Levíticos, a gente vai vendo, o quê? A gente vai ver o decorrer da história de Josué. Aonde que Josué foi o quê? Foi pegar tudo que Moisés falava, Josué seguia. Josué não perguntava para Moisés, ah, Moisés, mas tem que fazer isso mesmo? Não, ele simplesmente falava, ah, Deus falou, então eu vou cumprir. Até que eles pegaram e falaram, tem uma certa feita, eles falaram, ó, vão lá espiar a terra, porque o Senhor falou que ia nos dar. Aí falaram, bando de homem, todo mundo, uhul, vamos lá espiar a terra que o Senhor nos deu, eita glória, agora vai. Aí chegou lá, todo mundo, então, seguinte, a terra lá é boa, viu? Tem coisa bacana pra gente, só que o seguinte, Moisés, lá tem gigante, não dá pra nós vencer não. Lá tem coisa muito grande, Moisés. Lá os homens lá, dá dois da gente. Não tem como a gente chegar lá. Como que a gente vai conquistar essa terra aí? Eu acho que Deus está errado. Aí Josué e Caleb falam o quê? Ó, pode ficar tranquilo, irmão. A terra lá é boa. E se Deus falou, tamo junto. Nas minhas palavras, né, irmão? Mas nas minhas palavras é essa. Ou seja, tamo junto com o Senhor. Pode ficar tranquilo, Moisés. Pode ficar tranquilo. Se Deus falou, a gente vai chegar lá. Ou seja, todo mundo que foi, olhou e falou, ó, não tem como, só tem gigante. Eles viram a terra boa, mas ninguém lembrou, só lembrou do gigante. Josué e Caleb o quê? Não, é para ir lá, então a gente viu, a terra é boa mesmo, e vamos bolar uma estratégia para a gente poder chegar lá. A diferença, ou seja, desde o começo, desde o início, o Senhor já estava tratando com Josué, falando, olha, preparando ele para ele alcançar esse hábito, essa ação, que é o quê? De liderar o povo a conquistar a terra. E Josué, ele andava colado com Moisés o tempo todo. Ou seja, tudo que Moisés fazia, Josué estava junto. Tudo que Moisés fazia, Josué estava colado junto com ele. Ou seja, ele aprendia, ou seja, vendo Moisés fazer. O tempo todo Josué fazia aquilo que ele via Moisés fazer. E quando ele tinha alguma dúvida, ele chegava lá em Moisés e falava, Moisés, está acontecendo tal coisa, o que eu faço? Irmãos, engano nosso a gente pensar que quando a gente pega, por exemplo, se cola no pastor, cola no irmão, às vezes que está um pouco mais avançado que a gente pensa, às vezes, eu estou aqui, mas eu só vou aprender, ficar tranquilo, e Deus não está me vendo não. Pode ficar tranquilo que Deus está vendo você. Deus está te observando o tempo todo. Só que tem um processo, tem um tempo para você alcançar, para você chegar onde Deus quer que você chegue. E foi esse processo que Josué teve que passar. Ou seja, ele teve que aprender esse passo a passo com Moisés até chegar nesse ponto onde eles estavam na beira do Jordão para poder passar para o outro lado, para chegar na nova terra, para poder ter a oportunidade de conquistar novas coisas. Até ali onde eles chegaram foram realizados feitos maravilhosos. O Senhor mandou as 10 pragas para o Egito. Faraó foi escorraçado, o exército foi passar no meio do mar, o Senhor fechou o mar, acabou com o Egito. Dali para frente, irmãos, o Egito nunca mais foi o mesmo reino. Até hoje o Egito vive a capangos pelo que aconteceu naquela época com Israel. Até hoje. E olha que o Egito era o povo mais rico da terra naquele tempo. E depois disso que o Senhor fez, nunca mais ele se tornou a nação poderosa e forte que eles eram. Para você ver o poder e a ação que Deus podia e realizou na vida dos israelitas. E até hoje eles colhem o fruto disso. Até hoje o povo de Israel é um povo próspero, é um povo que cresce, um povo que avança, tanto em quesito de tecnologia e principalmente na saúde.
Os maiores avanços da saúde que a gente tem saem pelo pessoal lá de Israel. Sempre aparece, não sei se vocês acompanham, a revista da Science lá, aparece um israelita lá, um hebreu lá falando, não sei o que, descobriu tal coisa. Eis que agora tem um novo de gene, agora mudou não sei o que, avançou mais não sei na onde, vai mexer o tempo inteiro. Ou seja, até hoje, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles passaram, aquela palavra que eles obedeceram ao Senhor, eles continuam colhendo frutos até hoje. Até hoje eles continuam colhendo esse fruto. Porque eles passaram por aquilo que precisavam passar, pegaram as ferramentas e aplicaram na vida deles. E detalhe, não parou na vida deles. Eles também passaram para os filhos, e os filhos para os filhos, dos filhos, dos filhos. E até hoje estão aqui. Por isso eles são uma nação forte, uma nação guerreira, que mesmo sendo pequenininha, bate de frente com todas as grandes nações. É verdade. Por quê? Porque o Senhor está com eles. Amém. Não é pelo tamanho, irmãos. Não é pelo tamanho. Às vezes a gente olha no espelho e fala, Senhor, eu sou tão pequenininho, eu sou tão magrinho, eu sou tão pequenininho. Olha minha fala, Senhor, eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem falar. O Senhor fala, mas você é pequenininho mesmo, sei, desse daí, que é o que estou. Aí o outro não, fala assim, eu sou muito sério, eu não gosto de falar. Sou sério, sou quieto na minha, não sei falar, e quando fala comigo eu sou meio ríspido. O Senhor fala, não tem problema, é você mesmo. Ele escolheu Pedro porque você não pode. Oxi, se ele tratou Pedro, irmão, rapaz, se ele tratou Pedro, ele está com qualquer um da gente. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que está no íntimo do nosso coração. E Ele sabe o porquê Ele te colocou aqui. E Ele sabe aonde você vai chegar. Aleluia. A palavra diz, fala que o Senhor é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Ou seja, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E nesta noite Jesus está aqui conosco. Amém. Porque a sua palavra disse que onde estivesse 2 ou 3, Ele estaria conosco. E Ele vem realizando e falando aos nossos corações desde o início do culto. O Senhor falou com a gente na abertura, o Senhor falou com a gente nos louvores. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui puderam sentir a grande presença de Deus. Aleluia. Amém? Por quê? Porque Ele é real, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel. E hoje, Ele te trouxe aqui para te mostrar isso. Que mesmo que as situações, que as circunstâncias pareçam que é impossível transparecer, Ele ainda continua sendo Deus para realizar milagres. Amém. Para realizar milagres. Amém. Transcrevendo, quando a gente continua lendo ali a história de Josué, lá para baixo, o Senhor fala para ele, olha Josué, diga para o povo para eles se separarem por 3 dias. Porque nós vamos transparecer, vamos transpassar o Jordão. E o Senhor dá uma ordenança para ele. E ele pega e ele faz. Então ele passa, os 12 homens do arraial vão passando, um para cada tribo, e falam, olha, é para a gente se separar agora, tá bom? Que o Senhor vai agir no nosso meio. Aí depois ele fala, olha, pega o sacerdote. Vocês, o sacerdote, faz o seguinte, vocês pegam a arca da aliança, e quando vocês marcham na frente do povo, e o Senhor falou que quando vocês pisarem na água, então o mar, ou o Jordão, vai se abrir. O que eles fazem? Eles vão lá e obedecem o que Josué falou. Eles vão passando, vão andando, vai lá e chega. Na hora que eles chegam, o que acontece com o rio? Ele se abre. Aí Josué fala o seguinte, ó, fica no meio do rio. Não é para vocês passarem. O sacerdote. Já estava falando do sacerdote. Já. Eles pegam lá e falam, ó, passem e fiquem no meio do rio, com a arca da aliança. Fica no meio, não é nem mais para lá nem mais para cá, é no meio, viu? No meio do rio. E o sacerdote fica lá junto com a arca da aliança no meio do rio. E começa o povo de Israel a passar. Amém? Amém. Só que detalhe, irmãos. Quando Israel começa a passar pelo rio, o rio estava seco. Não tinha barro. A palavra do Senhor diz que o rio estava seco. A pé, então, não tinha água, não tinha barro. O rio estava seco. O Senhor fez uma barreira, falou, olha, rio, você vem até aqui, daqui para cá você não passa. Aleluia. Vocês entenderam o que Deus está querendo falar com vocês, irmãos? Agora fala comigo.
Onde a gente anda mais rápido? No barro ou na terra seca? Na terra seca. Então o Senhor está falando para você, eu quero pressa. Eu tenho pressa. Aleluias. Não tenho tempo a perder. Eu tenho pressa. Nesse lugar onde você está, não é para você continuar, é para você passar. Amém. Acelera. Amém. Acelera. Amém. Chegou o tempo de você passar rápido. Acelerar. Só que aí o povo pega e passa. Só que enquanto o povo estava passando, o Senhor deu ordenança para Josué falando, olha, pega cada um dos homens aí, os líderes, e cada um de vocês vai tirar uma pedra do meio deste rio. Cada um de vocês vai tirar uma pedra no meio desse rio. E eles pegaram e fizeram isso. Onde que a Arca da Aliança estava, irmão? No meio do rio. Por que o Senhor não falou para pegar a pedra da beirada? Por que o Senhor não pegou e falou, não, pega do começo ou do final? Ele falou para pegar no meio. Porque essa pedra significa também a presença de Deus. Você pode pegar qualquer pedra em todos os lugares. Mas a pedra que é de Deus é uma pedra viva. Amém? Amém. Uma pedra que tem vida. Porque a palavra do Senhor diz, olha, se todo mundo se calar, eu posso fazer as pedras viverem e me louvar. Pois o Senhor é fiel e poderoso e Ele pode fazer isso. Você entendeu, irmão? Que Deus quer que você passe rápido. Mas, o seguinte, você vai passar rápido. Rápido. Mas você vai pegar a pedra e vai levar lá. E o povo de Israel passou. E eles pegaram as 12 pedras. Então Josué falou para ele, olha, vai lá, arca, pode sair. Quando a arca saiu, irmãos, a água voltou. Só que esse tempo era um tempo de cheia. Então, ou seja, o rio ele estava transbordando. E o pessoal passou. E esse, com essas 12 pedras, o que ele fez? Ele pegou e levantou um altar. Fez um memorial para Deus. Ou seja, é para você passar deste lugar onde você está para um lugar novo. E é para você ir rápido. Porém, não é para você se esquecer. É para você se lembrar. Porque senão eu não tinha feito um memorial. É verdade. Mas esse memorial serve para quem? Para mim? Não. Para as próximas gerações. Porque a gente, como ser humano, a gente se esquece muito rápido das coisas. Mas quando a gente tem um símbolo, quando a gente tem alguma coisa que a gente vê, a gente sempre lembra. Fala, opa, foi o Senhor que fez. E essa ação de Israel passar sobre o rio, era o quê? Era o início, o precursor, para eles conquistarem toda a terra prometida. Amém, Jesus. Aleluias. Ou seja, o Senhor preparou este memorial para eles se lembrarem da promessa do Senhor. Para eles se lembrarem que foi Deus que pegou, que os levou até ali. E era Deus que ia conduzirem eles até a terra prometida. Irmãos, o mais importante é a presença de Deus. Amém, Jesus. Lá no versículo 16, 17, lá Josué ele vai falar, olha, se a presença do Senhor está contigo, e o Senhor falou, você falou, Josué, pode ficar tranquilo que a gente vai cumprir. E quem não cumprir aquilo que você falar, vai ser morto. Olha para você ver o nível da obediência desses caras. Esses irmãos eram pessoas que observaram e que viram tudo pelo que Israel passou. A grande parcela já tinha sido morto lá dos 40 anos, rodando no deserto, né? Mas esses homens, eles viram a providência de Deus, mandando maná, mandando a carne, lá com Josué. E eles ouviam a história de Josué batendo na rocha para beber água. Eles ouviam, porque a cultura de Israel é o quê? É passada de geração para geração. E esses homens, eles escutaram e viram tudo aquilo que Deus tinha realizado e feito no meio deles. E eles viram isso e eles cumpriram. Falaram, olha, se foi Deus que falou, se foi o Senhor que disse, então eu vou cumprir. Eu não vou ficar parado. Senhor Jesus. Quando a gente fala em relação à obediência a Deus, a gente sempre remete a alguma coisa que nos custa. Porque a obediência sempre custa alguma coisa pra gente.
Porque se fosse fácil obedecer, todo mundo obedecia. É verdade, Senhor. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho, você sabe bem melhor que eu. Quando você fala pro seu filho fazer uma coisa, o que ele faz? Ele não faz. Na verdade, a maioria das vezes. Por quê? Porque te obedecer custa. Às vezes o menino ele tá brincando, e você fala, filho, vai tomar banho. Ele fala, não, eu vou depois. Por quê? Porque ali ele está se divertindo, ele vai ter que o quê? Sacrificar a diversão dele para obedecer você e tomar banho. É, Senhor. Ou seja, toda obediência exige um sacrifício, mesmo que seja pequeno. Às vezes que nem você pegar e falar para mim, Will, acorda às 6 da manhã todos os dias. Me dê uma ordem assim. Para mim eu posso fazer tranquilo, porque não é um sacrifício para mim. Eu já acordo todo dia às 6 horas da manhã. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Você falar, é sábado ou domingo, não vai fazer diferença, irmão. Eu já acordo todo dia às 6 horas da manhã. Então para mim não vai fazer. Só que é o seguinte, você pega para mim e fala, meu, acorda às 4, eu falo, então, sabe o que é? Aí já dificulta, por quê? Quebra o padrão, foge daquilo que eu estou acostumado. E quantas vezes nós fazemos isso? É verdade. Quantas vezes o Senhor nos pede alguma coisa e que nos foge do padrão e a gente fala, sabe o que é, Senhor? Uhum. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Mas hoje, o Senhor te trouxe nesta noite para você pegar essa ferramenta que Ele te entregou, que Ele te deu, que é a obediência, que é a fé, que é você acreditar e saber que você está aqui, mas você não é daqui, tá bom? Você vai chegar na terra prometida, que é o reino de Deus, que Ele está preparado para você. E esse percurso que você está passando é apenas um pequeno processinho. Bem? E o que mais você tem que aprender e executar é o quê? A obediência ao Senhor. Amém. Então, neste novo tempo que nós vamos ter, nesta nova vida que nós vamos viver, esse novo ar que o Senhor tem preparado para nós. Amém. E eu sei que até hoje foi difícil. Não foi fácil. Não foi? Foi choro, foi tristeza, teve algumas percas, perdemos pessoas importantes. Teve entes queridos que nós perdemos, que a gente passou por uma pandemia. Teve pessoas que nós conhecemos, foram embora. Pessoas que nós amávamos muito, o Senhor recolheu. Porém, nós vencemos esse passo, esse processo que nós vivemos aqui. Pelo menos que eu estou aqui para fazer coisa uns 2 anos e meio, 3. Então a gente passou por bastante coisa. A gente perdeu muita gente, muitos entes queridos, pessoas que nós amávamos. Muitas pessoas tiveram a vida completamente transformada, de reviravolta, reboliço. O Senhor pegou, fez um reboliço na vida da pessoa, 360. Hoje você vê a pessoa, você nem imagina mais que era daquele jeito, porque o Senhor transformou, porque o Senhor agiu. Nós passamos por tudo isso. E hoje, dia 23 de 4 de 2023, o Senhor preparou essa data. Preparou essa data para ser o último culto nesta casa. Aleluia, Senhor. Amém? Obrigada. Gostaria de convidar, posso convidar vocês a ficarem de pé, para a gente fazer uma oração, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar até hoje, nessa data, dia 23, nessa casa. Pois aqui nós fomos muito abençoados, nós recebemos muitas palavras, nós recebemos direcionamentos de Deus, nós recebemos muitas coisas, muitas ferramentas que nós podemos utilizar para a nossa vida até o final. Nós sabemos também que mesmo assim como o Senhor foi conosco até hoje, o Senhor vai continuar sendo conosco naquele novo ambiente. Aleluia. O Senhor vai continuar sendo conosco nesse novo local. Nós vamos alcançar novas terras, nós vamos alcançar novas vidas, nós vamos alcançar novas pessoas. Nós vamos conseguir, vamos ser também transformados e renovados, porque o Senhor, Ele deseja, Ele espera isso de nós. Aleluia. Que nós possamos crescer, transbordar, prosperar. E não se esqueçam da palavra que foi lida hoje. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado por herança. Não posse disso, não se esqueçam. Porque às vezes o Senhor fala com a gente esquece essas coisas. Verdade, sim. Então guarda essa palavra no seu coração, que onde você colocar o pé, o Senhor te deu por herança. Então confia no Senhor, confia em Deus. Acredite, seja forte, seja corajoso. Vai vir dificuldade, vai vir pessoas que vão se levantar contra você, vão ser pessoas que vão pegar, vão caluniar você, vão falar mal de você. Eu já estou te adiantando já o que vai acontecer.
Amém? Porque o Senhor não faz nada a nós sem antes nos comunicar. Vai acontecer. Pessoas vão se levantar. Mas este é o novo tempo de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Nós vamos vencer, porque nós somos vitoriosos. Amém. E não é por nossa causa, é por causa dele. É. E não é porque nós merecemos, é porque é promessa dele. É. Amém? Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui, Pai, nós te rendemos graças. Amém. Pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Obrigada. Te agradecemos, Pai, por cada dia qual o Senhor nos permitiu estarmos reunidos nessa casa. Nós abençoamos, Pai, a vida da pastora Valéria. Nós abençoamos, Pai, a sua casa, a sua família. Que se dispôs, Pai, em mostrar aqui, Pai, e abrir a tua casa, Senhor, para nós. Para que nós possamos estar aqui, Senhor, recebendo a tua palavra. Aqui nós possamos estar louvando ao Senhor, aprendendo de ti, Senhor, Pai, com as ministrações. Aprendendo do Senhor com os estudos. Aqui nós ensaiamos, aqui nós treinamos, aqui nós aprendemos, aqui nós choramos, aqui nós rimos, aqui nós pulamos de alegria e aqui também nós choramos de tristeza. Mas em todos esses momentos, em todos esses tempos, o Senhor esteve conosco. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso. Assim como o Senhor permaneceu conosco até hoje, o Senhor vai permanecer conosco neste novo local. Amém. Nós pedimos, Senhor, que já está abençoado, mas que o Senhor derrame, Senhor, Pai, uma rica chuva de bênçãos. Aleluia. Que as portas do céu venham estar abertas, Senhor. Que ali o Senhor possa ter o livre acesso, onde a sua presença possa se manifestar em nosso meio, onde o Senhor possa pegar, se movimentar, agir, Senhor Pai, que ali, Senhor Pai, venha pessoas ser curadas, ser transformadas, agidas, Senhor Pai, que essas pessoas, Senhor, possam ter as suas vidas transformadas, assim como nossas vidas fomos transformadas pela Tua Palavra, Senhor. Usa aquele ambiente, usa aquele local, a cada pessoa, Pai, que vai ministrar, os ministros de louvores, as pessoas que vão cuidar das crianças, Pai, todas as pessoas que vão participar, Pai, de alguma forma da Tua obra, do Teu ministério, os filhos, Pai, que também estarão aqui na nave da igreja, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, abrindo as comportas do céu, derramando suas ricas bênçãos, Pai, porque nós cremos, nós somos aqui, Pai, apenas um pequeno rebanho. Sim. Mas o Senhor é o Deus que é grande, que é poderoso. É o Deus que não precisa de multidão. Que mesmo conosco, Pai, que nós tenhamos nosso coração contrito a Ti e separado ao Senhor, para que nós possamos ouvir as Tuas ordenanças, ouvir, Pai, a Tua palavra e colocar em prática em nossa vida. Que possamos transbordar e passar também na vida das nossas casas, na vida dos nossos irmãos. E aqui, Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E até aqui nos trouxe o Senhor. E eu sei que o Senhor vai nos levar ainda muito mais longe. Amém. Então, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, Pai, em nosso meio. E pelo que o Senhor ainda vai realizar. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor é fiel. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor.